Hello people, in lesson of today I will talk about the articles a, n and the. A and n are indefinite articles used to refer to a singular countable noun. Some people don't know make the difference between a and n. Today I will teach you how to make it. No vídeo de hoje iremos abordar sobre os artigos definidos e indefinidos, o a, n e o the. Os termos a e n são artigos indefinidos usados para referir um substantivo contável singular. Ambos os termos têm o mesmo significado, mas existe uma diferença entre eles, que é onde são usados. The rule states that a should be used before words that begin with consonant, while n should be used before words that begin with vowels. A regra afirma que o termo a deve ser usado antes de palavras que iniciam com uma consoante, enquanto que o termo n deve ser usado antes de palavras que iniciam por uma vogal. The odd the is a definitive article used to talk about something specific. O termo de é um artigo definido usado para falar ou abordar sobre coisas específicas. This is some example of orders using the article a. A book, a person, a boy, a table, a friend. Tal como vimos anteriormente, o termo a é usado antes de palavras que começam com uma consoante. Também temos exemplos de algumas frases. I have a book. Tenho um livro. Example 2. I found a boy speaking with your friend about the last lesson. Encontrei um menino falando com seu amigo sobre a aula passada. Example 3. Rodney is reading a book. Rodney está lendo um livro. Também podemos observar exemplo de algumas palavras usando o artigo indefinido an. An idea, an animal, an apple. Tal como a regra diz, o termo an deve ser usado antes de palavras que iniciam com uma vogal. Algumas frases usando o artigo indefinido an. I would like an orange. Eu gostaria uma laranja. I know an athlete very nice. Eu conheço um atleta muito legal. I want an apple. Eu quero uma maçã. De tal modo como dissemos anteriormente, o artigo definido de é usado para abordar sobre coisas específicas. Temos o seguinte exemplo. The city where I live is very beautiful, que em português quer dizer a cidade onde eu moro é muito linda. Os termos a e n, ambos, têm o mesmo significado. E o de também tem o seu significado. Atenção! Os seus significados também podem variar de acordo com o sentido da frase, como podem ver em alguns exemplos citados anteriormente.